Nós, como seres humanos, nós vivemos sobrecarregados de noções equivocadas. E aqui eu quero tratar com uma dessas noções, algo bastante comum que todos nós temos, que todos nós trazemos. Nós temos em nós um profundo e desconhecido anelo por algo além de tudo aquilo que a nossa vida nesse momento representa. A nossa vida é uma vida, de fato, tediosa, de rotina, de repetição. É por isso que há em nós uma constante busca ou procura por algum nível de preenchimento ou satisfação, em alguma forma de prazer. E nós damos o nome a essa busca ou procura. Reparem, é aqui que se encontra o nosso equívoco. Nós chamamos isso de a procura pela felicidade. E isso não é verdade. A nossa procura é por satisfação, por preenchimento, por realização, por prazer. Embora em nós existe sim um anelo presente em todo ser humano, mas isso permanece no nível desconhecido de todos nós. É o anelo pela felicidade. Mas nós não sabemos o que é a felicidade. Não temos o endereço disso. Mas nós temos o endereço do prazer. Como alcançar a felicidade? Não há como alcançar a felicidade, porque não temos o endereço da felicidade. E esse como implica a presença de um movimento disso que aqui está para aquilo que irá surgir em algum momento. Isso também não é real? É isso que nós precisamos investigar. Nós estamos lidando com a vida como de fato a vida é. Não, deixa eu corrigir. Nós não estamos lidando com a vida como de fato a vida é. Nós estamos idealizando a vida como ela deveria ser. É aqui que se encontra a confusão. Nós não aprendemos a ter uma aproximação da vida. Tudo que nós temos como aprendizado diz respeito ao encontro com o conhecimento e com a experiência. Então, tudo que aprendemos na vida é a partir do conhecimento e da experiência. Guardamos e acumulamos isso. Isso passa a fazer parte desse acervo psicológico, desta pessoa que nós somos, que é o eu, esse mim. O detalhe é que esse mim, esse eu, esse ego, esse sentido de alguém que nós temos, que nós trazemos, está vivendo em um movimento de idealização. Não está lidando com a realidade do momento. Está se projetando em um ideal do que deveria ser. Então, vamos olhar com cuidado isso aqui. Se nós pudermos ter uma aproximação aqui, e todos os vídeos aqui no canal consistem nessa exploração, nessa averiguação. Se nós pudermos ter uma aproximação nesse nível aqui, iremos descobrir a vida livre de sofrimento, de problemas,
de conflitos, contradições, desordem. Então, a verdade é que a ciência dessa descoberta é aqui e agora a verdade da felicidade. De constatar a felicidade, se trata da ciência da felicidade. Agora, aqui. Assim, quando nós conhecemos o esvaziamento desta psicológica condição em que nós nos situamos, onde toda a nossa orientação de vida se assenta nesse modelo psicológico de ser alguém, onde nos situamos em um modelo de simplesmente existir, mantendo a continuidade de uma identidade que acreditamos ser. Isso ocorre em razão desse modelo de pensamento que nós recebemos, que nós temos, que nós conhecemos muito bem. Nesse sentimento onde existe a ideia de ser alguém. Essa condição psicológica não tem nenhum fundamento real. O fundamento aqui é só o modelo de um pensamento condicionado, de um programa de condicionamento que temos. Uma forma de simplesmente existir como alguém. Esse alguém é aquele que se vê separado da vida, separado do outro, separado de Deus, vivendo uma vida em torno de um centro, que é essa identidade egocêntrica. Olhar para aquilo que se passa conosco nesse momento. Descobrir a verdade de que toda confusão, problemas, desordem e sofrimento é algo que está presente, porque o sentido do ego está presente. E esse sentido do ego está vivendo dentro de uma vida que o pensamento está sustentando. Não estamos lidando com a vida de fato como ela é no ego. Nós estamos idealizando uma vida, projetando uma vida, imaginando uma vida, a vida como ela deveria ser ou deveria estar acontecendo. Reparem, isso é uma completa alienação da vida, da real vida aqui, nesse instante. Estamos vivendo em uma vida psicológica, em uma vida egocentrada, em uma vida artificial, em uma vida que o pensamento tem produzido. Assim, a nossa relação com o momento presente é a partir desse sonho de ser alguém, desse sonho de viver como alguém, de viver como uma pessoa. Então há esse projeto ou esse idealismo de felicidade. Como alcançar a felicidade? Uma felicidade que o pensamento projeta, que ele idealiza. Afastado desse momento, ele quer encontrar isso amanhã. Então é bem constante essa ideia em todos nós de um futuro psicológico. Veja, não existe tal coisa como um futuro no pensamento. Mas quando pensamos no futuro, não percebemos que estamos apenas introduzindo uma ilusão, que é a ilusão do amanhã psicológico, de um vir a ser psicológico.
de um futuro psicológico, onde nesse momento, lá, naquele lugar, encontraremos o amor, a paz, a alegria, a felicidade, a completude, tudo aquilo que o pensamento projeta. E se ele projeta daquilo que ele reconhece como parte dele mesmo, repare, isso é uma imaginação apenas. Não estamos lidando com uma realidade, mas com um mundo imaginário que o pensamento está construindo, onde lá ele será feliz. O detalhe aqui é que esse ele, que é o pensamento, está se passando por você. Veja como é importante a gente ter aqui uma aproximação disso. Nós não sabemos o que é o pensamento. O pensamento, ele se passa por você. Quando ele cria uma identidade, ele cria o pensador, o mim, o eu, a pessoa, e ele se passa por você o tempo todo. O pensamento é esse elemento em nós que usa o pronome eu e diz: a minha mente, a minha vida, a minha história, o meu mundo, o meu sonho, o meu amor, a minha felicidade. Estamos presos a esse modelo de condicionamento psicológico, onde o eu é esse pensador, é esse experimentador, é esse sentimento, pensamento e sensação de pessoa presente. Podemos nos livrar disso? Podemos tomar ciência da realidade da vida, livre desse eu? É aqui que se encontra todo esse programa, todo esse formato de ser, todo esse condicionamento que nós carregamos. Percebam isso, a importância de estudar isso, viver isso em si mesmo. É por isso que a nossa ênfase aqui está na importância do autoconhecimento, no valor do autoconhecimento, na beleza do que o autoconhecimento representa. Sem autoconhecimento, nós não temos a verdade de ser, aquilo que realmente somos, porque estamos dentro desse modelo de ser, como parecemos ser, como desejamos ser, como idealizamos ser, como procuramos ser. Então, estamos dentro de uma ilusão. Quando temos a presença da verdade sobre o autoconhecimento, nós temos o despertar da sabedoria. Alguns dividem a sabedoria em a sabedoria humana e a sabedoria divina. Mas aqui, quando você se aproxima, percebe que sabedoria real é o fim da ilusão, desse sentido de alguém presente, sendo o eu. E se há esta presença da sabedoria, a felicidade está presente. Não se trata de algo a ser alcançado. Esse algo a ser alcançado é aquilo que o pensamento projeta como modelos de realizações de prazer, de busca de sensação. Olhe para isso.
O pensamento em nós é uma sensação, carrega um sentimento. Nesse sentimento de prazer, o pensamento nos diz que estamos em um contato com a felicidade. Mas logo, essa assim chamada felicidade arrefece, diminui, porque o prazer diminui. Então estamos de volta na busca de uma nova sensação que o pensamento está procurando, que é uma nova forma de prazer que nós denominamos de felicidade. Aqui, quando usamos a expressão felicidade, é aquilo que está presente quando a realidade do seu ser, que é amor, que é pura inteligência, que é sabedoria, está presente. Então, essa diferença entre sabedoria humana e sabedoria divina, essa diferença entre felicidade humana e felicidade divina, nós descartamos isso. Aqui estamos trabalhando com você, lhe mostrando a possibilidade da realização da felicidade, da sabedoria. Onde está a realidade do seu ser, aí está a realidade de Deus. Mas isso não tem nada a ver com esse sentido de alguém como nós conhecemos, como estamos vivendo. Estamos falando de outra coisa. Assim, nós precisamos descartar esse modelo de pensamento. Perceber que o pensamento em nós é o elemento que cultiva essa condição de ideia de alcançar, de obter, de realizar. Porque o pensamento em nós vive nesta base, na base da busca de sensação, de prazer, de realização, de preenchimento. Esse modelo de pensamento, programado para ser assim, é algo que nós recebemos da cultura, desse modelo social. Então, esse condicionamento psicológico mantém nossos cérebros presos dentro desse padrão de comportamento e atividades centradas no eu, no ego. Onde estamos sempre nesse projeto do amanhã psicológico. Aqui estamos dizendo a você que a constatação da realidade é aquilo que está presente agora e aqui, nesse instante. Alguns chamam isso de o despertar espiritual ou iluminação espiritual. É quando você tem uma aproximação da realidade, daquilo que é você. Então, a base para o florescer da sabedoria, que é a presença do amor, que é a presença da felicidade, que é a presença de Deus, está no autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que, quando se faz presente, e aqui eu me refiro à verdade sobre o autoconhecimento. Você já percebeu que estamos falando de algo diferente daquilo que a psicologia trata ou a filosofia trata como autoconhecimento? Aqui nos referimos a olhar para todo esse movimento desse centro, que é o eu, o mim, o ego. E descobrir como ir além desta psicológica condição para algo completamente novo, singular e único, que é a revelação desta ciência de Deus. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nesse olhar,
nesta constatação, nessa descoberta. Nós temos encontros aqui para esse propósito. Os finais de semana nós nos encontramos e trabalhamos isso com você. Sábado e domingo nós temos encontros online aqui. Você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, onde podemos aprofundar isso com você. Tomar ciência de como isso se torna possível nesta vida. Então, o despertar da consciência, a iluminação espiritual é algo possível para cada um de nós. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, lhe toca em algum nível, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É exatamente isso que alguns chamam de iluminação espiritual, a liberdade de permanecer livre do ego, desse mim, desse eu, numa vida em bem-aventurança, em felicidade, onde há esse sentido de ser, esse sentido de totalidade,